Meus 3 filhos me deixaram sozinha com uma estranha quando a pneumonia atacou, dizendo que era mais prático. Sou Carmen, 72 anos, viúva e dona de tudo que eles cobiçam. O que eles não sabem é que meu telefone tem o número direto do gerente do banco. Tudo começou com uma tosse seca que eu achei que fosse por causa da poeira. Eu sou teimosa, sabe? Sempre fui. A gente que cria filho, cuida de casa e aguenta o tranco da vida, acha que é de ferro. Mas o corpo cobra. Quando a febre subiu e o ar faltou, eu não tive escolha a não ser ligar para o Roberto, meu filho mais velho. Mãe, a senhora precisa se cuidar, ele disse no telefone, com aquela voz de quem está assinando papelada no escritório. Vou avisar o Júnior e o Marcelo. A gente vai aí. Eu senti um alívio tão grande. Pensei, meus meninos vêm cuidar de mim. Imaginei meus 3 filhos, aqueles homens barbados que eu embalei no colo, fazendo um chá, ajeitando o meu travesseiro, como eu fiz com eles quando tinham sarampo ou catapora. Mas a realidade, meu filho, é um banho de água fria. Eles vieram sim, os 3. Sentaram na minha sala, com os rostos preocupados. Não comigo, mas com o problema. O médico tinha sido claro, era pneumonia forte. Eu precisava de repouso absoluto, medicação na hora certa, comida boa e, principalmente, não podia ficar sozinha à noite caso faltasse o ar. Eu estava sentada na minha poltrona, com um chale nos ombros, sentindo o peito chiar igual chaleira velha. Olhei para o Roberto, para o Júnior e para o Marcelo. Olha, mãe, começou o Roberto, que sempre tomava a frente. A situação é delicada. A gente conversou lá fora. Conversaram? Minha voz saiu fraca. Veja bem. O Júnior está com a esposa grávida. O apartamento dele é pequeno e tem escada. Não dá para a senhora ficar lá. Olhei para o Júnior. Ele desviou o olhar, fingindo arrumar o relógio no pulso. E lá em casa, mãe? A senhora sabe, disse o Marcelo, o caçula. A gente trabalha o dia todo. As crianças dão trabalho. Não tem quem fique de olho na senhora. E eu viajo muito, completou o Roberto. Então a gente decidiu o que é melhor. Decidiram. Eles nem me perguntaram. Vamos contratar uma cuidadora, Roberto decretou. É melhor que ficar indo na casa de cada um. É mais profissional. A gente racha o valor, a senhora fica no seu conforto e todo mundo fica tranquilo. Senti uma lágrima quente escorrer, mas limpei rápido. Não queria que vissem minha fraqueza. Não era pelo dinheiro. Graças a Deus e ao trabalho duro que eu e meu falecido marido tivemos, dinheiro não era problema. Era pelo gesto. Uma estranha? Perguntei. Uma profissional, mãe. Não dificulta, disse Júnior, já pegando a chave do carro. Já contatamos a agência. Ela começa amanhã. O nome dela é Solange. Eles foram embora 5 minutos depois. Nenhum chá fizeram para mim. Fiquei naquela sala enorme, ouvindo o silêncio e o chiado do meu peito. Meus meninos me trataram como um móvel velho que precisava ser guardado num depósito, mas como não cabia na casa deles, contrataram alguém para tirar o pó. No dia seguinte, a tal Solange chegou. Era uma moça simples, de sorriso tímido e mãos calejadas. Eu estava pronta para odiá-la. Afinal, ela era a prova viva de que meus filhos não tinham tempo para mim. Eu queria ser ranzinza, queria mandar ela embora. Mas a pneumonia me derrubou de cama. E foi a mão da Solange, e não a dos meus filhos, que segurou a colher de sopa na minha boca. Dona Carmen, a senhora precisa comer para ficar forte, dizia ela, com uma paciência de santa. Os dias viraram semanas. As semanas viraram meses. Sabe quantas vezes o Roberto veio me ver? Nenhuma. Mandava mensagem no WhatsApp. Mãe, tá tudo bem? Precisa de algo? O dinheiro da Solange caiu? O Júnior ligou 2 vezes, correndo, dizendo que a vida estava uma loucura. O Marcelo mandou uma foto dos netos na praia no feriado. Na praia, enquanto a mãe dele lutava para respirar. Quem trocava minha roupa de cama? A Solange. Quem corria na farmácia de madrugada quando a febre subia? A Solange. Quem sentava na beirada da cama e ouvia minhas histórias do passado para eu não me sentir sozinha? A Solange. Passaram-se 6 meses. 6 meses, meu filho. A pneumonia foi embora, mas deixou uma cicatriz na alma. Eu estava fraca, mas minha cabeça estava mais lúcida do que nunca.
Durante esses 6 meses, eu observei. A Solange me contou da vida dela. Criava 2 filhos sozinha, pegava 2 ônibus para vir cuidar de mim, nunca reclamava. E meus filhos, criados a leite com pera, com carros do ano, não conseguiam dirigir 30 minutos para ver se a mãe estava viva. Numa terça-feira de sol, eu acordei me sentindo diferente. O ar entrava limpo nos pulmões. Levantei da cama sozinha, fui até o espelho e olhei para aquela velha de cabelos brancos. Chega, Carmen, disse para mim mesma. Acabou a pena. Fui até a cozinha. Solange estava lá, passando um café fresco. O cheiro era maravilhoso. Dona Carmen, a senhora levantou sozinha? Que maravilha! O sorriso dela era genuíno, mais verdadeiro do que qualquer "eu te amo" que meus filhos disseram nos últimos anos. Solange, minha filha, senta aqui comigo. Vamos tomar café juntas na mesa. Nada de eu na cama e você em pé. Ela hesitou, mas sentou. Comemos pão com manteiga e conversamos. Agradeci a ela. Agradeci por ela ter sido a filha que eu não tive, enquanto os filhos que eu pari viraram as costas. A senhora me pagou, Dona Carmen. É meu trabalho, ela disse, humilde. Trabalho é uma coisa, carinho é outra. Você me deu o que dinheiro não compra, e meus filhos, eles acham que dinheiro resolve tudo. Olhei para o relógio na parede. Eram 10 da manhã, o horário que o banco abria. Meus filhos achavam que eu estava velha, caduca e dependente. Achavam que, contratando a Solange, tinham se livrado do problema e garantido a herança intacta. Afinal, mãe não gasta nada. Eles esqueceram de uma coisa. Quem construiu o patrimônio fui eu. Quem tem a assinatura na conta sou eu. E quem tem o poder de decidir quem merece o quê, sou eu. Levantei da mesa, firme, sem tremer as pernas. Solange, me dá meu celular, por favor. Vai ligar para o seu Roberto avisar que melhorou? Ela perguntou inocente. Dei um sorriso que não chegava aos olhos. Era um sorriso de quem tinha um plano. Não, minha querida. O Roberto vai saber na hora certa. Agora eu vou fazer uma ligação muito mais importante. Disquei o número que eu sabia de cor. Tocou 2 vezes. Alô? Gerência Private, bom dia. Atendeu a voz masculina e solícita do outro lado. Bom dia, Ricardo. É a Dona Carmen. Dona Carmen, quanto tempo? Em que posso ajudar? Precisa de algum investimento? Respirei fundo, sentindo o poder voltar para as minhas mãos. Não, Ricardo. Eu preciso de uma reunião urgente e preciso que você chame o advogado do banco também. Advogado? Aconteceu alguma coisa grave? Aconteceu, Ricardo. Aconteceu que eu tive uma pneumonia e a febre queimou minha paciência. Quero fazer alterações drásticas no meu testamento e nas contas conjuntas. Hoje. Desliguei o telefone e olhei para a foto dos meus 3 filhos na estante da sala. Estavam sorrindo, felizes, num churrasco onde eu fui quem pagou a carne. Peguei o porta-retrato e virei ele para baixo, com a face contra a madeira. Agora vamos ver quem é que vai precisar de cuidadora. Sussurrei para a sala vazia. O jogo tinha virado, e eles nem imaginavam que as peças já estavam se movendo. Sair de casa depois de 6 meses enclausurada não é apenas atravessar uma porta, é como nascer de novo. Enquanto eu escolhia minha roupa, minhas mãos tremiam levemente, mas não era de fraqueza, era de antecipação. Abri o guarda-roupa e ignorei os vestidos de ficar em casa. Aqueles estampados de avó que meus filhos adoravam me ver usando porque reforçavam a ideia de que eu era inofensiva. Fui direto no fundo, onde ficavam as peças da Dona Carmen empresária. Tirei um terninho de linho bege, impecável, que eu não usava desde a missa de 7º dia do meu marido. O cheiro de naftalina e lavanda me trouxe memórias de uma época em que minha palavra era lei. Dona Carmen, a senhora vai sair mesmo? A voz da Solange apareceu na porta do quarto, cheia de preocupação. O médico disse para ir devagar. Virei-me para ela. Solange estava com o avental, as mãos úmidas de lavar louça. Ela tinha olheiras de quem não dormia direito, preocupada com as contas dela, eu imaginava. Minha filha, o médico cuidou do meu pulmão, agora eu preciso cuidar da minha vida, respondi, abotoando o blazer. Chame um táxi para mim, por favor. Aquele de aplicativo, o Black, que tem ar-condicionado bom. Mas os meninos, o seu Roberto, ele não vai gostar se souber que a senhora saiu sozinha. Dei uma risada curta, seca.
O Roberto não é dono de mim, Solange. E, aliás, você vem comigo. Eu? Mas... E a casa? O almoço? A casa não foge. E hoje nós vamos almoçar fora. Tire esse avental, bote sua melhor roupa. Vamos dar um passeio. Ver a Solange se arrumar foi a primeira lição do dia. Ela não tinha melhor roupa. Vestiu uma calça jeans limpa e uma blusa branca simples, a mais nova que tinha. Aquilo me doeu. Enquanto meus netos usavam tênis que custavam o salário dela, ela não tinha uma roupa de sair. Anotei isso na minha lista mental. A lista estava crescendo. O caminho até o banco foi silencioso. Eu olhava a cidade pela janela do carro escuro e refrigerado. As ruas tinham mudado, lojas fecharam, prédios subiram. A vida continuou enquanto eu tossia na cama. Mas uma coisa não muda. O dinheiro abre portas que o amor muitas vezes não consegue destrancar. Quando chegamos na agência, não fui para a fila comum, onde as senhorinhas ficam sentadas esperando a senha gritar na tela. Fui direto para a porta de vidro giratória lateral, toquei a campainha. O segurança me olhou torto por um segundo, até que o Ricardo, meu gerente, apareceu correndo no saguão, ajeitando a gravata. Dona Carmen, que surpresa maravilhosa! Ele abriu a porta pessoalmente. Por favor, entrem. Entramos na sala dele. Ar-condicionado gelado, cheiro de café expresso, poltronas de couro que abraçam o corpo. Ricardo olhou para a Solange com curiosidade. Essa é Solange, minha... Hesitei. Não queria dizer cuidadora. Minha assistente pessoal de confiança. Ela fica. Ricardo assentiu, respeitoso. Pois não, Dona Carmen. A senhora falou em testamento no telefone. Fiquei preocupado. Ricardo, vamos pular a parte social. Eu quero ver os extratos. Todos eles. Fundo de investimento, poupança, ações, os aluguéis dos galpões, tudo. E quero saber quem acessou ou tentou acessar essas informações nos últimos 6 meses. O gerente ficou pálido. Ele digitou no computador, o silêncio da sala apenas quebrado pelo tec-tec do teclado. Ele imprimiu um calhamaço de papéis e colocou na minha frente. Comecei a ler. Meus olhos, graças a Deus, ainda funcionavam bem com os óculos de leitura. Os números eram bons. O patrimônio que eu e meu falecido Jorge construímos, vendendo salgados, depois abrindo a padaria, depois comprando imóveis, estava tudo lá, sólido, poderoso. Mas então cheguei na última folha, o relatório de tentativas de acesso e solicitações. Senti um gosto amargo na boca, pior que qualquer remédio que tomei para a pneumonia. O que é isso aqui, Ricardo? Apontei com a unha pintada de vermelho escuro para uma linha datada de 3 meses atrás. Ricardo engoliu em seco. Bem, é que o seu filho, Sr. Roberto, veio aqui. Ele trouxe uma documentação médica. Que documentação? Um laudo preliminar. Ele estava perguntando sobre o processo de curatela, interdição. Ele queria saber como movimentar as contas caso a senhora fosse considerada, incapaz. O ar faltou por um segundo, mas não foi pneumonia. Foi o soco no estômago da traição. Enquanto eu lutava para respirar na cama, febril, meu filho mais velho não estava preocupado em segurar minha mão. Ele estava no banco, perguntando como botar a mão no dinheiro se eu ficasse gaga. Ele estava torcendo pela minha incapacidade. Olhei para a Solange. Ela estava de boca aberta, chocada. Dona Carmen, eles não teriam coragem. Ela sussurrou. Eles têm, minha filha. A ganância não tem parentesco. Respondi, sentindo uma raiva fria e calculista tomar conta do meu peito. Aquela raiva foi o melhor combustível que eu poderia ter. Voltei-me para o Ricardo. E o que você disse a ele? Disse que sem uma ordem judicial ou sua presença, nada poderia ser feito. Ele ficou bastante insistente. Disse que era para o seu bem, para pagar suas despesas médicas. Despesas que a minha aposentadoria já cobria e sobrava, rebati. Ricardo, preste muita atenção. A partir de hoje, o acesso de visualização que o Roberto tinha na conta conjunta da empresa? Cortado. Mas, Dona Carmen, ele administra a parte logística? Cortado. Ele que venha pedir a mim se precisar comprar um clipe de papel. E tem mais. Quero transferir a liquidez imediata para um fundo privado, um daqueles que nem o Papa descobre que existe. Blindagem patrimonial.
Ricardo entendeu rápido. Podemos fazer isso. Mas a senhora sabe que isso vai gerar um alerta para eles, certo? Eles vão perceber que o dinheiro sumiu da conta corrente principal. Sorri. Era exatamente o que eu queria. Deixe que percebam. Quero que eles sintam o frio na espinha de achar que a fonte secou. Mas isso é só o começo. Pedi outra coisa ao Ricardo. Quero os extratos detalhados dos cartões de crédito adicionais que eu dei para os 3. Faz tempo que eu não olho, eu confiava neles. Dizia, usem para emergências das crianças. Ricardo imprimiu. Peguei a folha. Emergências. Marcelo. R$ 4.000 em uma loja de vinhos importados. Júnior. R$ 6.000 em peças para o carro de luxo dele. Roberto. R$ 12.000 em um resort na Bahia. Data? O feriado em que eu estava tendo alucinações de febre. Senti uma lágrima escorrer, mas dessa vez não limpei escondido. Deixei que caísse no papel, manchando a linha do gasto do resort. Era a última lágrima que eles iam tirar de mim. Solange, chamei, sem tirar os olhos do papel. Senhora, você tem dívidas? Ela se assustou com a pergunta direta. Dona Carmen, a gente sempre tem, né? O financiamento da casa, o aparelho do dente do mais novo, é luta. Quanto? Para quitar tudo e dormir tranquila. Ah, Dona Carmen, é muito dinheiro. Uns 15.000, talvez. Eu vou pagando devagarzinho. Olhei para o papel na mesa. 15.000. Quase o valor que o Roberto gastou em uma semana de praia enquanto eu morria. Ricardo, minha voz soou firme como aço. Prepare um cheque administrativo agora. R$ 15.000. Nominal a Solange da Silva. Dona Carmen! Não, eu não posso aceitar. Solange deu um pulo da cadeira, os olhos arregalados. É muito dinheiro, eu só fiz minha obrigação. Segurei a mão dela. As mãos dela eram ásperas, mãos de quem trabalha. As mãos dos meus filhos eram macias, mãos de quem pede. Solange, calhe a boca e aceite. Isso não é presente, é justiça. Meus filhos gastaram isso brincando. Você gastou sua vida cuidando da minha. Aceite, ou eu te demito. Ela chorou. Chorou de soluçar ali na sala do gerente do banco. E eu me senti viva. Pela primeira vez em anos, meu dinheiro estava servindo para algo real, não para manter as aparências de uma família perfeita que não existia. Quando saímos do banco, com o cheque na bolsa da Solange e minha nova estrutura financeira desenhada, eu não era mais a velhinha doente. Eu me senti uma general que acabou de inspecionar o terreno antes da batalha. Para onde agora, Dona Carmen? Para casa? Solange perguntou, enxugando os olhos, ainda atordoada. Não, vamos ao shopping. Preciso comprar um celular novo. Um que ninguém da família tenha a senha. E depois, vamos passar no escritório de advocacia do Dr. Mendes. O Ricardo cuida do dinheiro, mas o Mendes vai cuidar da lei. Enquanto andávamos pela calçada, meu celular antigo tocou na bolsa. Era o Roberto. Deve ter recebido a notificação de alguma movimentação ou bloqueio. Olhei para o visor. Filho Roberto chamando. Deixei tocar. Tocou 1, 2, 5 vezes. A senhora não vai atender? Perguntou Solange. Não, respondi, sentindo o sol no rosto. Deixe ele suar um pouco. Ele precisa aprender que mãe não é caixa eletrônico 24 horas. Às vezes, o sistema fica fora do ar. Eu tinha um plano se formando. Não ia ser uma briga de gritos e ofensas. Eu sou uma senhora de classe. Minha vingança seria servida como um prato de comida caseira, quente, bem temperada e impossível de recusar. Eu ia dar a eles exatamente o que eles queriam, a herança, mas não do jeito que eles imaginavam. Solange, você sabe cozinhar aquela feijoada completa? Perguntei enquanto entrávamos no táxi. Sei sim, a senhora adora. Ótimo. Domingo que vem vou convocar uma reunião de família. Vou dizer que tenho um anúncio importante sobre a minha saúde e os bens. Eles virão correndo como moscas no mel. E o que a senhora vai anunciar? Sorri, olhando para a paisagem da cidade passando rápido. Vou anunciar o início do fim da mamata, minha querida, e você vai ter um lugar na primeira fila. O telefone tocou de novo. Era o Júnior. Ignorei. O jogo tinha começado, e eu estava com as melhores cartas na manga. Cartas que eles nem sabiam que existiam no baralho. Eles achavam que eu era o passado. Eles iam descobrir que eu sou o futuro deles, ou a falta dele.
Domingo amanheceu com aquele sol bonito que entra pela janela da cozinha, iluminando a poeira que dança no ar. Antigamente, esse era o dia que eu acordava cedo para fazer bolo de fubá, esperando meus netos chegarem gritando vovó. Hoje, acordei cedo por outro motivo. Eu tinha um banquete para servir, mas o prato principal não seria a comida. Seria a dúvida. Enquanto a Solange cortava a couve bem fininha, num ritmo rápido e preciso na tábua de madeira, eu terminava de temperar a feijoada. O cheiro do alho fritando no azeite e do louro mergulhado no feijão preto tomava conta da casa inteira. Era um cheiro de infância, de família, de acolhimento. Mas hoje era uma armadilha. Dona Carmen, a senhora tem certeza que quer usar a louça de porcelana importada? Aquela do casamento? Solange perguntou, enxugando as mãos no avental, com os olhos arregalados. Ela sabia que eu não tirava aqueles pratos do armário há 20 anos. Tenho, minha filha. Hoje é uma ocasião especial. Hoje é o dia em que meus filhos vão descobrir que a velha aqui ainda sabe morder. Arrumei a mesa com uma precisão militar. Talheres de prata polidos. Eu mesma poli na noite anterior, sentindo a raiva dar força aos meus braços fracos. Taças de cristal e guardanapos de linho. Coloquei os lugares marcados. Cabeceira? Vazia. Eu sentaria na lateral, como sempre fiz. Mas ao meu lado direito, o lugar de honra, coloquei o prato para a Solange. O telefone tocou pouco antes do meio-dia. Era o Roberto. Mãe? Estamos chegando. O trânsito está horrível. Escuta, aconteceu uma coisa estranha. Fui passar o cartão da empresa no posto de gasolina e deu não autorizado. A senhora esqueceu de pagar a fatura? A voz dele tinha aquele tom de cobrança disfarçada de preocupação, típico dele. Respirei fundo, segurando o riso que queria escapar. Oi, meu filho. Que estranho. Deve ser o sistema do banco, né? Sabe como é tecnologia? Vive falhando. Vem logo, a feijoada vai esfriar. Desliguei sem dar explicações. A semente estava plantada. Eles chegaram em comboio, como sempre. Carros grandes, barulhentos, estacionando na minha calçada como se fossem donos da rua. Roberto, Júnior e Marcelo entraram na sala trazendo aquele vento de agitação. As noras vieram atrás, os olhos varrendo a casa como se fossem avaliadoras de leilão, conferindo se os quadros ainda estavam na parede. Meus netos, coitados, entraram correndo com os olhos nas telas dos celulares, mal me deram um beijo na testa. Mãe, que cheiro bom! Marcelo gritou, já indo em direção à cozinha. A senhora contratou buffet? Não, meu filho. Foi a Solange. E eu ajudei. Respondi, aparecendo na porta da sala, impecável no meu vestido novo de seda azul marinho. Eles pararam. O silêncio caiu na sala por um segundo. Eles não estavam acostumados a me ver arrumada dentro de casa. Eles estavam acostumados com a Carmen de camisola, tossindo, com cheiro de remédio. A Carmen, que estava ali na frente deles, tinha perfume francês e batom vermelho. A senhora está ótima, disse Júnior, desconfiado. O médico liberou sair da cama? O médico liberou viver, Júnior. Vamos para a mesa. Quando chegaram à sala de jantar e viram a mesa posta com a louça de casamento, o choque foi visível. Eles se entreolharam. Será que ela vai anunciar que vai morrer? Os olhares diziam. A ganância brilha no olho de quem espera a herança, meu filho. E brilha mais forte quando acham que o fim está perto. Todos se sentaram. As noras cochichavam. Roberto sentou-se, pegou o guardanapo e olhou para a cadeira vazia ao meu lado direito. Quem vem? O padre? O advogado? Ele tentou fazer piada, mas estava nervoso por causa do cartão bloqueado. Nesse momento, a Solange entrou na sala trazendo a travessa de arroz. Ela ia servir e voltar para a cozinha como sempre. Solange, minha voz ecoou firme. Deixe a travessa aí. Sente-se. Eu? Ela travou. Sente-se, minha querida. Hoje você almoça com a família. Afinal, você cuidou de mim mais do que qualquer pessoa nesta mesa nos últimos 6 meses. O lugar à minha direita é seu. O barulho de um garfo caindo no prato de porcelana foi o único som. A esposa do Roberto, uma mulher que nunca lavou uma meia na vida, fez uma cara de nojo que quase deslocou o maxilar. Mãe, com todo respeito, começou Roberto, o rosto ficando vermelho. A Solange é funcionária. Não é apropriado misturar as coisas.
A gente tem assuntos de família para discutir. Exatamente, Roberto. Assuntos de família. E como a Solange sabe mais da minha saúde, dos meus remédios e da minha rotina do que você, ela fica. Senta, Solange. É uma ordem. Solange sentou, encolhida, mas eu segurei a mão dela por cima da mesa. A mão dela tremia. A minha não. O almoço começou tenso. Ninguém elogiou a comida, embora estivesse divina. Eles comiam rápido, querendo chegar logo ao ponto. Eu mastigava devagar, saboreando cada pedaço de carne seca e cada pedaço do desconforto deles. Então, mãe, Júnior limpou a garganta. O Roberto comentou do cartão. O meu adicional também não passou ontem na oficina. A senhora mexeu em alguma coisa? Fiz uma cara de inocência, aquela cara de velhinha confusa que eles adoram subestimar. Ah, meus filhos, eu fui ao banco essa semana. A senhora foi ao banco? Sozinha? Marcelo quase engasgou com a caipirinha. Sozinha não, com a Solange. Sorri para ela. Fomos conversar com o Ricardo. Sabem como é? Fiquei muito tempo doente, as contas acumularam poeira. O Ricardo me disse uma coisa curiosa. Pousei os talheres, cruzei as mãos e olhei para cada um deles. Ele disse que a conta reserva de emergência estava quase vazia, aquela que eu dei acesso a vocês. E olha que engraçado. Eu não tive nenhuma emergência que precisasse daquele dinheiro. A Solange pagou os remédios com a minha aposentadoria. Roberto ficou pálido. Júnior começou a suar na testa. Mãe, veja bem. Roberto tentou usar sua voz de gerente. O mercado está difícil, a senhora sabe. Tivemos uns imprevistos. Foi um empréstimo. A gente ia repor. Empréstimo? Ergui uma sobrancelha. Que interessante. E o resort na Bahia, Roberto? Foi um congresso de negócios? Ouvi dizer que a água de coco lá custa o olho da cara. O silêncio na mesa ficou ensurdecedor. Ele sabia. Ele percebeu que eu sabia. Quem te contou isso? Ele sibilou, olhando com ódio para a Solange. Foi você, né? Ficou fazendo a cabeça da minha mãe? Não levante a voz para ela. Bati a mão na mesa. O cristal das taças vibrou. Ninguém me contou. Eu vi. Eu li. Extrato bancário não mente, Roberto. Ao contrário de filhos ingratos. As noras pararam de comer. Os netos, sentindo o clima pesado, largaram os celulares. Eu bloqueei tudo, disse, com a calma de quem comenta sobre a previsão do tempo. Cartões, acessos, senhas. A partir de agora, a mamata acabou. Mãe, a senhora não pode fazer isso. Júnior levantou, indignado. Eu tenho as prestações do carro. Eu contava com aquele limite. Venda o carro, respondi fria. Ou ande de ônibus. A Solange anda de ônibus todo dia e nunca morreu disso. Aliás, faz bem para o caráter. A senhora está fora de si, disse Roberto, levantando-se também. Ele parecia um animal encurralado. Isso é efeito dos remédios. A senhora não está raciocinando bem. Eu sabia. Eu disse para o médico... Disse o quê, Roberto? Cortei a fala dele, olhando fundo nos olhos dele. Disse que eu precisava de interdição? Curatela? A palavra curatela caiu na mesa como uma bomba. As esposas engasgaram. Eles não sabiam que eu tinha descoberto a visita dele ao banco com o laudo médico. Foi o golpe final daquela rodada. Roberto abriu a boca e fechou, sem som. Ele percebeu que eu estava 10 passos à frente. Eu não estou louca, meu filho. Estou decepcionada. E a decepção clareia a mente da gente de um jeito que vocês não imaginam. Levantei-me da mesa, soberana. O almoço acabou. A sobremesa seria pudim, mas perdi a vontade de doce. Podem ir embora. E, por favor, não esqueçam de levar os presentes que deixei na mesinha da entrada. Eles saíram da mesa atordoados, humilhados, sem saber o que fazer. Ninguém ousou retrucar. A autoridade materna, quando resgatada, tem um peso ancestral. Na saída, em cima do aparador, havia 3 envelopes brancos grandes. Um para cada filho. Vi daqui da janela quando eles abriram os envelopes lá na calçada, ansiosos, achando que talvez fosse dinheiro. Uma última bondade da mãe boba. Não era dinheiro. Eram as cópias coloridas, ampliadas, dos extratos bancários com os gastos deles grifados em marca-texto amarelo neon. E junto, uma cópia do contrato da nova empresa que abri na sexta-feira.
Uma holding familiar onde eu sou a única administradora vitalícia. Vi o Roberto amassar o papel com raiva. Vi o Júnior chutar o pneu do carro. Vi o Marcelo chorar, talvez de vergonha, talvez de medo da esposa. Voltei para a cozinha. Solange estava lavando a louça, chorando baixinho. Dona Carmen, eles vão odiar a senhora. E vão me odiar mais ainda. Tenho medo. Fui até ela e sequei suas mãos. Deixe que odeiem, Solange. O ódio deles é o preço da minha liberdade. Eles acharam que podiam me enterrar antes da hora, mas esqueceram que eu sou semente. Olhei para a pilha de louça suja. Deixe isso aí. Amanhã a gente contrata uma diarista. Você foi promovida. Promovida a quê, Dona Carmen? Dei um sorriso travesso, o primeiro sorriso verdadeiro que dei em anos. A minha sócia. Eles viram os extratos, mas não viram a última página do contrato que estava no envelope. A página que diz quem vai gerenciar os meus imóveis daqui para frente. A guerra estava declarada. E eu tinha acabado de vencer a primeira batalha sem disparar um único tiro, apenas servindo feijoada e verdades indigestas. Mas eles não desistiriam tão fácil. O Roberto era orgulhoso. Eu sabia que ele tentaria o contra-ataque. O que ele não sabia é que eu tinha guardado o meu trunfo mais perigoso para o próximo encontro. O diário do meu falecido marido, que continha segredos que podiam destruir não só a conta bancária deles, mas a reputação que eles tanto prezavam. O silêncio que se seguiu ao almoço de domingo durou exatamente 3 dias. Foi o tempo que levou para a ficha cair e para as faturas vencerem. Se no domingo eles saíram atordoados, na quarta-feira eles voltaram furiosos. Mas a raiva, meu filho, é a arma dos fracos quando perdem o controle. A calma é a arma de quem segura a caneta. Eu estava na varanda regando minhas samambaias. A Solange, agora vestida com uma roupa social bonita que compramos juntas na segunda-feira, estava ao meu lado revisando a agenda. Ela não era mais apenas a cuidadora que trocava lençóis. Ela estava aprendendo a cuidar do que realmente importava, o legado. Dona Carmen, o porteiro avisou. Eles estão subindo. Solange disse, com a voz um pouco trêmula. E trouxeram alguém com eles. Deixe que subam, minha querida. O café já está na mesa? Está sim. E o Dr. Mendes já chegou, está no escritório aguardando seu sinal. Sorri. Tudo estava cronometrado. A campainha tocou com urgência, como se a casa estivesse pegando fogo. Solange abriu a porta. Entraram Roberto, Júnior e Marcelo. Mas dessa vez não trouxeram as esposas. Trouxeram um homem alto, de terno cinza e maleta de couro, com cara de quem cobra caro por hora. E para minha surpresa e profunda decepção, trouxeram também o Dr. Hélio, um médico psiquiatra antigo, amigo do meu falecido marido. Mãe, precisamos conversar. Agora. Roberto entrou sem pedir licença, atropelando a Solange. Esse é o Dr. Pontes, nosso advogado. E o senhor conhece o Dr. Hélio. Continuei regando a samambaia, de costas para eles. Boa tarde para vocês também, meus filhos. A educação ficou na porta? Não temos tempo para ironias, Dona Carmen, disse o advogado deles com uma voz arrogante. A situação é grave. Seus filhos estão muito preocupados com sua súbita mudança de comportamento e dissipação de patrimônio. Virei-me devagar, pousando o regador. Limpei as mãos num pano de prato bordado. Dissipação? É assim que vocês chamam quando eu paro de pagar as viagens para a Disney e os vinhos caros? Dona Carmen, interveio o Dr. Hélio, com aquela voz mansa de quem fala com criança. O Roberto me contou que a senhora tem tido surtos, gastos excessivos, rompantes de raiva, demitindo a família dos negócios. Isso pode ser sequela da pneumonia, falta de oxigenação no cérebro. Precisamos fazer uma avaliação, para o seu bem. Olhei para o Hélio, um homem que jantou na minha casa tantas vezes, que comeu do meu pavê, agora estava ali, se prestando a esse papelão para ajudar meus filhos a me interditarem. Para o meu bem, Hélio, ou para o bem do bolso deles? Perguntei, caminhando até a poltrona principal da sala e me sentando como uma rainha no trono. Mãe, assina logo os papéis. Júnior explodiu, nervoso, roendo as unhas. A gente assume a administração temporária. A senhora descansa. Fica com a Solange aí brincando de casinha. E a gente garante que o império do papai não vai falir na sua mão. O império do papai, repeti,
sentindo o gosto amargo daquelas palavras. Vocês sempre esquecem que o império foi construído com o suor dele e a minha economia. Enquanto ele vendia, eu administrava. Vocês acham que o dinheiro brotava em árvore? A senhora não tem mais condições, gritou Roberto. Deu um cheque de 15 mil reais para a empregada. Isso é prova de insanidade. Solange encolheu-se no canto da sala. Assistente? Corrigi, com voz de trovão. Ela é minha assistente e sócia. E 15 mil reais é menos do que você gastou naquele resort enquanto eu estava de cama, Roberto. A diferença é que ela mereceu. Você roubou. Isso é calúnia. O advogado deles se adiantou. Vamos entrar com o pedido de curatela provisória amanhã mesmo. O laudo do Dr. Hélio vai atestar a incapacidade cognitiva. A senhora vai perder o controle de tudo por via judicial. É melhor fazer um acordo amigável agora. Era o momento. Eles tinham jogado a cartada final. Ameaça, intimidação, medicina e lei distorcidas. Eles esperavam que a velhinha assustada chorasse e assinasse. Toquei o pequeno sino de prata na mesa de centro. A porta do meu escritório se abriu. De lá saiu o Dr. Mendes, meu advogado há 30 anos, um homem que conhecia cada centavo daquela família, acompanhado de 2 estagiários carregando pastas grossas. A cor sumiu do rosto do Roberto. O advogado deles, o tal Dr. Pontes, recuou um passo. Eles se conheciam. Dr. Mendes era uma lenda na cidade. Boa tarde, senhores, disse Mendes, ajeitando os óculos. Ouvi a palavra calúnia e curatela. Acho que precisamos esclarecer alguns pontos jurídicos. O que ele está fazendo aqui? Gaguejou Marcelo. Ele está aqui para mostrar a vocês a realidade, respondi. Mendes, por favor. O Dr. Mendes abriu as pastas na mesa de centro. Senhores, a dona Carmen não está dissipando patrimônio. Ela está realizando uma reestruturação societária perfeitamente legal. Na verdade, a holding familiar Jorge e Carmen foi dissolvida na sexta-feira passada. Dissolvida? Os 3 gritaram em uníssono. Sim, e todo o patrimônio foi integralizado numa nova empresa, a Renascimento Participações, da qual a dona Carmen é a única detentora das cotas com direito a voto. Vocês não podem fazer isso. Nós somos herdeiros necessários. O advogado deles tentou argumentar, mas parecia menos confiante agora. Herdeiros da legítima, sim. Mendes sorriu, um sorriso de tubarão. Mas a dona Carmen tem o direito de dispor de 50% do patrimônio dela como bem entender em vida. E sobre a parte de vocês, bem, ela blindou tudo. Vocês vão receber os dividendos, se houver lucro, e apenas quando ela falecer. Até lá, ninguém mexe num tijolo sem a assinatura dela. E tem mais, eu interrompi, levantando-me devagar. Fui até a estante e peguei um caderno de capa de couro preta, velho e gasto. O tal Diário do Jorge. Vocês acham que o pai de vocês era bobo? Perguntei, acariciando a capa do diário. O Jorge amava vocês, mas ele conhecia a índole de cada um. Abri numa página marcada com uma fita vermelha. Dia 12 de março de 2018. Comecei a ler em voz alta. Hoje o Roberto me pediu dinheiro de novo. Disse que era para investir, mas descobri que trocou de carro. O Júnior não aparece na padaria há semanas. Marcelo só quer saber de festa. Tenho medo, Carmen. Tenho medo de que, quando eu partir, eles te deixem sem nada. Se isso acontecer, prometa-me que vai usar a cláusula 4 do nosso contrato social. Fechei o diário com um estalo seco. A cláusula 4, explicou o Dr. Mendes, permite que o sócio remanescente, a dona Carmen, exclua os sócios minoritários, vocês, da administração, em caso de quebra de confiança injustificada. O abandono da dona Carmen durante uma pneumonia grave, configurado como abandono material e afetivo, é a justificativa perfeita. Temos depoimentos da portaria, registros médicos e, claro, o testemunho da senhora Solange. O silêncio na sala era absoluto. O doutor Hélio, o psiquiatra, guardou a caneta no bolso e começou a caminhar para a porta de fininho. Eu não sabia desses detalhes, murmurou o médico. Carmen, desculpe, fui induzido ao erro. Vá com Deus, Hélio, e não apareça mais aqui para tomar café, disse, sem olhar para ele. Ele saiu. O advogado deles também parecia querer sumir.
Fiquei sozinha na sala com meus 3 filhos e minha equipe. Eles estavam destruídos. Não porque sentiam remorso, mas porque perderam o poder. O dinheiro fácil tinha acabado. O status de filhos da dona da padaria tinha virado pó. Mãe, Marcelo começou a chorar. A senhora vai deixar a gente na rua? Eu tenho filhos, seus netos. Meus netos terão tudo. Estudos pagos, saúde, conforto. Eu pagarei diretamente às escolas e aos planos de saúde. Nem um centavo passará pela mão de vocês. Acabou a mesada dos pais. Querem dinheiro? Trabalhem. As lojas estão lá. Se quiserem, podem se candidatar às vagas de gerente. Vão bater ponto, ter horário de almoço e salário de mercado. Se não quiserem, procurem emprego em outro lugar. Roberto, que estava de cabeça baixa, levantou o olhar. Havia ódio ali, mas havia também medo. Ele percebeu que eu não era mais a mãe que passava a mão na cabeça. E ela? Ele apontou para a Solange. O que ela ganha com isso? A senhora vai dar tudo para dar empregada? Caminhei até a Solange e coloquei a mão no ombro dela. A Solange vai gerenciar a Renascimento Participações. Ela vai fiscalizar o trabalho de vocês, se decidirem trabalhar. Ela tem a minha procuração. Se vocês quiserem pedir um dia de folga, é para ela que vão pedir. O queixo do Júnior caiu. A senhora está colocando a cuidadora como nossa chefe? Estou colocando a pessoa que cuidou da minha vida para cuidar do que sustenta a vida de vocês. É a justiça mais poética que encontrei. Isso é humilhante! Gritou Roberto. Humilhante foi ficar 6 meses esperando um filho vir me dar um copo d'água e receber uma estranha no lugar. Minha voz saiu baixa, mas cortante como navalha. Vocês escolheram a ausência. Agora lidem com a presença de quem ficou. Apontei para a porta. A reunião acabou. Dr. Mendes vai enviar os novos contratos de trabalho para vocês amanhã. Quem não assinar está fora da empresa e perde o direito aos dividendos antecipados. Passem bem. Eles saíram arrastando os pés, derrotados. Pareciam menores do que quando entraram. O peso da ganância frustrada curvava as costas deles. Quando a porta bateu, minhas pernas tremeram. Sentei-me no sofá, soltando o ar que nem percebi que estava segurando. Solange veio correndo com um copo d'água com açúcar. Dona Carmen, a senhora foi um gigante. Mas eles vão aceitar a minha liderança? Bebi a água e olhei para ela, com ternura. Eles não têm escolha, minha filha. O bolso é o órgão mais sensível do corpo humano. Eles vão reclamar, vão xingar pelas costas, mas vão obedecer. Porque sem mim, e agora sem você, eles não são nada. Olhei pela janela. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e roxo. Mas a senhora sabe que isso não acabou, né? Disse Dr. Mendes, fechando sua pasta. O Roberto é vingativo, ele vai tentar achar uma brecha. Vai tentar jogar os netos contra a senhora. Eu sei, Mendes. Respirei fundo, sentindo a força voltar. Mas agora eu não estou mais sozinha numa cama doente. Eu estou de pé. E tenho um exército novo. Peguei o celular. Havia uma mensagem da minha neta mais velha, a filha do Roberto, que tinha 18 anos. Vó, ouvi o pai gritando no telefone. Disse que a senhora ficou louca, mas queria dizer que sinto saudade. Posso ir aí te ver? Sem meu pai saber? Sorri. O dinheiro controla os filhos gananciosos, mas o amor ainda podia salvar os netos. Solange, prepare o quarto de hóspedes. Acho que vamos ter visitas no fim de semana. Mas dessa vez, visitas que vêm por amor, não por obrigação. Eu tinha vencido a batalha financeira e jurídica. Agora, começava a batalha mais difícil. Reconstruir a família, pulando uma geração podre para salvar a próxima. E eu tinha um plano para isso também. Um plano que envolvia transformar a velha padaria em algo muito maior. Algo que uniria eu, Solange e meus netos num projeto que deixaria meus filhos morrendo de inveja. O tempo é o senhor da razão, meu filho. Dizem que ele cura tudo, mas eu digo que ele apenas coloca cada coisa em sua devida prateleira. 6 meses se passaram desde aquele almoço de domingo, onde servi verdades em pratos de porcelana. Hoje, minha casa não tem mais cheiro de remédio e solidão. Tem cheiro de café fresco, de papel de escritório e, principalmente, de dignidade. Acordei cedo, como faço todos os dias agora. Não por insônia,
mas por vontade de viver. Desci para a cozinha e encontrei a Solange já vestida para o trabalho, mas não com o uniforme de cuidadora. Ela usava um terninho azul marinho, elegante, e falava ao telefone com firmeza. Não, Roberto. O fornecedor de farinha só vai ser pago na sexta-feira. É a política da empresa. Se você prometeu antes, vai ter que explicar para eles que sua assinatura não vale sem a minha validação. Ela desligou e me olhou, abrindo aquele sorriso que iluminava o ambiente. Bom dia, dona Carmen. O seu Roberto está tentando furar o fluxo de caixa de novo. Deixe ele tentar, Solange. É bom que ele exercita a criatividade para resolver problemas sem usar meu talão de cheques. Sentei-me à mesa. A vida tinha mudado da água para o vinho. A Renascimento Participações estava voando. Solange, quem diria, tinha um talento natural para negócios. O que ela usava para economizar no mercado quando era pobre, agora usava para negociar contratos milionários. Ela valorizava cada centavo, porque sabia o quanto custava ganhá-lo. E meus filhos? Ah, meus filhos! Às 8 horas em ponto, o motorista buzinou. Mas não era para me levar. Era para levar a Solange para a sede da empresa. Eu decidi ir junto hoje. Queria ver com meus próprios olhos a engrenagem funcionando. Chegamos ao escritório, que ficava no prédio antigo da nossa padaria industrial, agora reformado. Assim que entrei, vi o Júnior. Ele estava na recepção, mas não sentado esperando. Ele estava atendendo um cliente que reclamava de um atraso na entrega. Senhor, eu peço 1000 desculpas, dizia o Júnior, suando na testa, sem o ar arrogante de antes. Tivemos um problema logístico, mas eu mesmo vou acompanhar seu pedido. Ele me viu entrar. Endireitou as costas, envergonhado. Bom dia, dona Carmen, ele disse, baixando a cabeça. Bom dia, Júnior. Gravata bonita. Comprou com seu salário? Comprei, mãe. Em 3 vezes no cartão. Assenti. Aquilo valia mais do que qualquer presente caro que ele já tivesse me dado com meu próprio dinheiro. Ele estava aprendendo o valor da conquista. Subimos para a sala de reuniões. O vidro transparente permitia ver o salão principal. Vi o Marcelo numa mesa cheia de planilhas, discutindo com a equipe de marketing. Ele parecia cansado, mas focado. Não tinha mais tempo para passar a tarde no clube. E o Roberto? O Roberto estava na sala da Solange, de pé, enquanto ela estava sentada. Entrei na sala. Mãe, o que a senhora faz aqui? Roberto perguntou surpreso. Ele parecia mais velho, com alguns cabelos brancos que a tinta não escondia mais. O estresse do trabalho real envelhece a gente, não é? Vim ver minha sócia. E ver como meu funcionário está se saindo. Roberto trincou o maxilar. O orgulho dele ainda estava lá, ferido, sangrando, mas ele não tinha para onde correr. O Dr. Mendes tinha amarrado tudo tão bem que, se ele pedisse demissão, perderia o direito aos dividendos futuros. Ele estava preso na armadilha que a própria ganância criou. Para ter o dinheiro da herança um dia, ele precisava trabalhar para construí-lo hoje. Estamos fechando o balanço do trimestre, disse Solange, profissional. O Roberto conseguiu renegociar a dívida antiga dos caminhões. Fez um bom trabalho. Vi os olhos do meu filho brilharem, não por dinheiro, mas pelo reconhecimento. Pela primeira vez em anos, alguém elogiava ele por algo que ele realmente fez, e não pelo sobrenome que carregava. Obrigado, ele murmurou, seco, mas sincero. Viu só, Roberto? Eu disse, sentando na cadeira ao lado da Solange. O trabalho não mata. O que mata é a ingratidão. Foi nesse momento que a porta se abriu e um furacão de cabelos cacheados entrou. Vovó, era a Sofia, minha neta, filha do Roberto. Aquela que me mandou mensagem escondida. Ela correu e me abraçou forte. Depois, para a surpresa de todos, abraçou a Solange também. Oi, Sol, trouxe os esboços que você pediu para o novo logo da marca jovem. Roberto olhou da filha para a ex-cuidadora, confuso. Você está trabalhando com a Solange, Sofia? Estou, pai. Sofia respondeu firme. A vovó está pagando minha faculdade de design, mas a Solange me deu um estágio. Estou aprendendo mais aqui do que na aula. Roberto desabou na cadeira. Ele olhou para mim e viu uma lágrima solitária escorrer. Vocês criaram um mundo paralelo, e eu nem vi. Você estava ocupado demais olhando para o próprio umbigo, meu filho, respondi suavemente. Mas ainda há tempo de olhar para fora.
A Sofia é o futuro. Se você quiser fazer parte dele, vai ter que aprender a respeitar quem está construindo ele junto com ela. Aquele foi o momento da virada. Não houve um pedido de perdão cinematográfico, de joelhos. A vida real não é novela, mas houve uma mudança de postura. Roberto pegou os desenhos da filha e começou a olhar com interesse genuíno. Marcelo e Júnior entraram na sala logo depois, chamados pela Solange. Ali, naquela sala de vidro, vi a cena que o Jorge, meu marido, sempre sonhou. A família toda reunida em torno do trabalho. Mas foi preciso uma estranha entrar na família para ensinar o que é ser família de verdade. Semanas depois, fizemos um churrasco no meu quintal. Dessa vez, não fui eu que paguei a carne. Eles fizeram uma vaquinha. Júnior comprou a picanha, reclamando do preço. Marcelo trouxe a bebida e Roberto, pasmem, ficou na churrasqueira. Eu estava sentada na varanda, no meu trono de vime, observando. Solange estava ao meu lado, com o filho dela, um menino educado que agora tinha bolsa na mesma escola dos meus netos. A senhora conseguiu, dona Carmen, Solange sussurrou, tomando um gole de suco. Eles estão domados. Ri gostoso. Domados não, minha filha. Educados. A educação tardia dói mais, mas ensina. Olhei para o Roberto servindo um prato para a Sofia. Eles riam de alguma piada interna. O gelo tinha quebrado. Eles não eram perfeitos. Longe disso. Ainda gostavam de luxo, ainda resmungavam do trabalho duro, mas o respeito... o respeito tinha voltado. Eles sabiam que a velha, ali na varanda, não era um peso morto. Era a âncora que impedia o barco deles de virar. Sabe, Solange? Comecei reflexiva. Quando fiquei doente, pedi a Deus para me levar. Achei que minha missão tinha acabado. Achei que tinha falhado como mãe porque criei filhos egoístas. A senhora não falhou. O mundo é que estragou eles. Mas eu descobri que a gente sempre tem tempo de consertar. Ou pelo menos, de colocar um remendo forte. E descobri outra coisa. O quê? Peguei a mão dela. A mão que limpou meu rosto quando eu estava febril, a mão que assinou os cheques que salvaram a empresa. Descobri que sangue a gente não escolhe, mas lealdade sim. Você é minha filha de alma, Solange. E no meu testamento novo, aquele que o Dr. Mendes guardou no cofre do banco, ela tentou me interromper, mas eu apertei a mão dela. Nesse testamento, 30% da holding é sua, para sempre. Para garantir que mesmo quando eu me for, alguém com coração vai estar no comando para impedir que a ganância destrua o que construímos. Solange chorou. Não o choro de medo do banco, mas o choro de gratidão. E meus filhos? Ela perguntou. Eles ficam com o resto, com a condição de que você continue como presidente do conselho. Eles vão ter que te engolir, minha querida. Ou melhor, vão ter que te respeitar. A tarde caiu suave. O cheiro de churrasco se misturou ao cheiro das minhas damas da noite que abriam no jardim. Roberto veio até a varanda, limpando as mãos no avental. Ele trazia um prato com os melhores pedaços de carne, cortadinhos, do jeito que eu gosto. Mãe, trouxe para a senhora, está macia. Ele parou, olhou para a Solange e, num esforço visível, disse: Quer que eu traga um prato para você também, Solange? Eu e ela trocamos um olhar cúmplice. Aceito, Roberto. Obrigada, disse ela. Ele assentiu e voltou para a churrasqueira. Respirei fundo o ar puro da noite. Eu tinha vencido a pneumonia. Tinha vencido a traição. Tinha vencido o desamparo. Muitas mulheres da minha idade acham que a vida acaba quando a dependência começa. Acham que precisam aceitar as migalhas de atenção dos filhos ocupados. Eu digo a vocês, não aceitem. Nós que construímos o mundo deles, temos a chave do reino. Se eles não querem entrar pela porta do amor, que batam na porta do respeito. E se nenhuma das duas abrir, a gente troca a fechadura. Olhei para o céu estrelado. O Jorge devia estar rindo lá em cima, vendo a bagunça organizada que eu fiz. A vida é curta demais para ser a vovó coitadinha. Prefiro ser a Dona Carmen, a mulher que transformou o abandono em império e a cuidadora em rainha. E se um dia eu precisar de cuidados de novo? Bom, eu sei que a Solange estará lá. Não porque eu pago, mas porque eu a vi. E ela me viu.
E no fim das contas, ser vista e valorizada é a única herança que a gente leva dessa vida. Fechei os olhos, sentindo a brisa e ouvindo a risada dos meus netos misturada com a voz de comando da Solange no telefone, resolvendo mais um problema. Estava tudo em seu lugar.